Graça e paz, galera. Estamos aqui no nosso podcast Átrio, adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. E hoje eu tenho um prazer imenso de estar conversando com um pastor, um amigo, um parente e um mentor, certo? Eu estou aqui hoje com o pastor Valdener Matos, certo? Matos. Eu nunca esqueço da história, certo? Dos tempos de exército. Pastor Valdener, graça e paz, seja bem-vindo. Graça e paz, paz a todos que estão nessa hora nos acompanhando. É um prazer muito imenso estar aqui com o nosso irmão Kleber e Kleberson, né? Kleberson está ali dando apoio. E é um prazer muito grande mesmo, é uma família muito amada por mim, né? Por minha família, e iremos aqui, na direção dele, conversar sobre alguns assuntos que creio que será importante para a vida de vocês aí que estão nos ouvindo. Você hoje está pastoreando em Samambaia, certo? Hoje eu estou em Samambaia. Na verdade, eu estou responsável por 2 igrejas, porque eu estava lá na cidade estrutural, moro no Guará, mas estava na cidade estrutural. Para quem não é daqui de Brasília, nós estamos falando de cidades que são cidades satélites de Brasília, né? A estrutural não é uma cidade satélite, né? Ela é considerada uma cidade satélite. É considerada assim, porque ela faz parte ali do Guará, né? O endereço dela faz parte do Guará, no final tem Guará. Uhum. Então ela é considerada uma cidade satélite, sim. Então eu assumi há mais ou menos 2 anos e meio atrás o Guará, né? Melhor, a estrutural, pela Assembleia de Deus Novo Dia, a convenção que eu sempre fui, e agora eu assumi. Na verdade eu vou passar hoje a do Guará, hoje, nessa data de hoje, a da estrutural, e já assumi no domingo retrasado, na 110 da Samambaia. A estrutural foi um trabalho bem desafiador, né? Porque a estrutural, para quem, né, não conhece, a estrutural é onde tem os grandes lixões, né? De Brasília, estão ali na estrutural. Então, ali você teve um trabalho bem desafiador, né? Uma comunidade muito carente, muito necessitada, né, pastor? É uma comunidade muito necessitada mesmo, né? A gente chama aquela região ali de comunidade, né, Kleber? Comunidade porque é um ajuntamento de famílias, né? Iniciou-se realmente lá por causa do lixão. Hoje o lixão entrou dentro daquele aspecto, né, eles arrumaram, né? Eles organizaram as instituições organizaram. E hoje o lixão não funciona naquele modelo de antes, porque antes era a céu aberto. Uhum. E trazia muito prejuízo para a natureza, para a população e tudo. Hoje tem empresa lá trabalhando, né? Tem uma instituição questão lá. De reciclagem. Questão de reciclagem, está tudo correndo assim, né? Dentro do princípio ecológico. Uhum. E a igreja, como é que funcionava essa igreja lá? A igreja, os membros da igreja, hoje eles estão em outras ramificações, mas muitos ali no começo eram integrantes dessa ideia, né, de recicláveis, né? Até hoje tem um ou outro lá que faz essa coleta, mas hoje eles mudaram de ramo, né? Na verdade, depois que eles fizeram esse trabalho lá com empresas, algumas pessoas deixaram e trabalham em outro ramo. E um ramo muito forte lá é o ramo do empreendimento, no sentido de que tem uma feira lá e a maioria das pessoas lá, elas são empreendedoras. Elas participam da feira nos finais de semana e é assim, a estrutural é assim. E a criminalidade ainda é alta ali? Você teve que lidar muito com a questão da criminalidade ou não? Sim, a criminalidade é muito alta. Todos nós sabemos, pelo menos nós que somos de Brasília, sabemos que quando
quando se instituíram essas cidades administrativas, que nós chamamos, né? No início tem um alto índice de criminalidade, como foi Samambaia, como foi Recanto das Emas e como foi tantas outras por lá. Ceilândia, né? Isso bem antes, Ceilândia bem antes, né? Mas a estrutural mais recente, então uma criminalidade muito alta. Graças a Deus que o Estado é diferenciado. Em Brasília acontece que é diferenciado. Não é igual alguns outros bairros de outros estados. Lá as coisas acontecem muito rápido, Kleber. Por exemplo, eu conheço cidades adjacentes aqui de Lusiânia que até hoje não tem pavimentação. Em Brasília, realmente, acho que é por ser capital mesmo, né? O modelo lá é muito diferente. Por exemplo, eles invadiram lá, aí rapidamente o governo começa então a titular as terras lá e a administração entra, asfalta e acontece tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então hoje, por exemplo, quando você vai na estrutural, as pessoas dizem, favela, mas quando você entra na estrutural, lá tem de tudo, cara. Lá tem de tudo de verdade, lá tem de tudo, né? E infelizmente há até uma certa discriminação. Você sabe que é verdade, né? Uma discriminação muito grande e infelizmente as pessoas discriminam sem mesmo saber do que está acontecendo. Algumas até sabem, né? Mas lá está muito diferente. Tem tudo. Alguns discriminam de propósito, de né? propósito. Para tentar tirar até algum proveito da situação, né? Agora, você pastoreou já em algumas igrejas, né? Essa igreja agora de Samambaia é a sua quinta igreja, sexta igreja, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E há uma diferença muito grande entre pastorear uma igreja de grande centro e uma igreja mais de periferia e tal, no trato com o povo, ou igreja é sempre igreja, os problemas são sempre os mesmos e as necessidades sempre as mesmas? Como é que é isso? Os problemas são sempre os mesmos. Até quando prego de que a cerne humana, o ser humano, desde que ele é ser humano, os pecados são os mesmos, as lutas são as mesmas, só difere de região para região. Por exemplo, às vezes você está num lugar mais elitizado, às vezes você está num lugar menos elitizado, às vezes você está num bairro mais proeminente, às vezes você está num bairro que as pessoas são menos cultas. E assim é a vida da igreja. Mas os problemas, a problemática é a mesma, né? É a mesma coisa. Os problemas são o mesmo, o capeta é o mesmo. O capeta é o mesmo. Eita, Jesus. E Valdenê, você tem... você é um dos pastores que a gente chama de descascador de abacaxi, certo? Sim. A igreja tem encrenca, chama o Valdenê. Mais ou menos isso. Discípulo mesmo, né, do pastor Paulo. O pastor Paulo também era assim, né? Muita descascação de abacaxi. E há muita corrupção no meio pastoral. Olha, infelizmente, há sim, né? E a gente sabe que isso existe. Nós não somos imunes a isso, por ser igreja. Infelizmente acontece, era para não acontecer, mas infelizmente acontece também no nosso meio, porque todos nós somos seres humanos e o ser humano está sujeito à corrupção, não tem jeito. Às vezes mais elevado, menos elevado, mas tem sim, existe sim, essa corrupção existe. E até no próprio meio gospel, né? Gospel que a gente diz. É uma coisa assim muito complexa, muito complicada, e alguns se aproveitam, e alguns tiram proveito, isso existe mesmo. Mas também tem os remanescentes, né, Kleber? Você sabe, é verdade, quem me ouve sabe que tem os remanescentes fiéis, tem as pessoas que realmente são fiéis, que amam a Deus de todo o coração e que fazem uma obra e um bom trabalho para o Senhor. A igreja de Jesus continua sendo igreja de Jesus, né? A igreja de Jesus continua separada, né? Isso. E você está até falando, né, dessa questão da corrupção no meio gospel, você viaja muito, né? Você tem pregado aí Brasil todo, exterior, inclusive, né? E como é que você lida com essa questão do cachê? Rapaz, é uma coisa também bem complexa. Você tem que ter muito discernimento e muito Deus na vida para não se corromper, porque é muito fácil de se corromper. Quando você entra para essa
nessa direção, nesse meio há muita corrupção. Existe mesmo, né? Mas os que entram para essa área precisam entender que o trabalho é para Deus. Eu já encontrei situações bem complexas, infelizmente, isso existe. E eu até digo, Kleber, que o problema não é de quem por exemplo, o itinerante que pede, mas de quem oferece, né? Por quê? Porque as igrejas, muitas delas, fazem disso um comércio. Fazem da questão do trazer um o cantor ou o pregador um comércio. Para tirar vantagem também, a própria igreja. Isso é muito mais complexo que você imagina. Infelizmente. É muito mais complexo que você imagina. Às vezes as pessoas falam muito do vamos dizer assim, né? O usuário. Do usuário, né? Sim. Mas existe uma casta por trás, né? Que fomenta aquilo ali. Por exemplo, no quesito droga. Claro que a comparação, eu estou falando assim só para termo de comparação, para que os nossos ouvintes entendam. Da mesma forma, essa situação nesse meio. Às vezes, a culpabilidade maior não é nem de quem cobra, é de quem usa aquilo para se promover. E, às vezes, a própria igreja, a liderança das igrejas estão por trás disso. Claro que a gente sabe que tem pessoas sinceras, pessoas honestas, e isso é uma verdade. No Brasil existe, em vários lugares existem, mas a gente tem que ter muito cuidado. Você não se sente... Eu até entrevistei aqui o pastor Kleber Tavares também, e o apóstolo Robertson falou da questão de ser João Batista, né? Ser voz que clama no deserto. Sim. E eu sei que você combate muito isso, né? E Deus tem te usado de uma forma assim, tremenda, né? Não só para estar viajando, pregando, mas também na área de cura divina, de libertação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas você não se sente muitas vezes como voz que clama no deserto, uma voz solitária, falando contra e batendo pesado em cima dessa questão de corrupção? Porque às vezes já deixaram de te convidar porque você tem posicionamento diferente, não? O pior não é nem isso, Cléber. O pior é você sentir o desprezo daqueles que estão na mesma área que você, e eles te desprezam porque você tem um posicionamento diferente. Né? Eles te discriminam por isso. Né? Às vezes você até perde a agenda. E às vezes você perde proximidade de algumas pessoas. Eu posso dizer aqui a vocês, abertamente, e quem vai ver e assistir esse podcast sabe do meu testemunho. Eu posso dar o testemunho aqui, né? A todos que estão nos assistindo. As pessoas que já me convidaram sabem. As pessoas que eu fui pregar nas igrejas também sabem do meu testemunho, de como eu trato essa situação. Eu combato isso veementemente, né? E, infelizmente, isso existe no nosso meio, né? E também tem um outro lado. Tem um lado que é as pessoas que são nichos de pessoas que fomentam isso para se darem bem. E tem outras que querem usurpar daquilo que você tem para oferecer e não querem te dar nada também. Isso, porque são dois polos, né? Dois polos, então é bem complexo isso aí, né? Porque você viaja, deixa o seu trabalho, deixa sua família, e às vezes você volta com tapinha nas costas e um Jesus te abençoe. Bem, Deus te abençoe, vai nessa. Mas o camarada nem se importa que você tem filhos, você tem carro para abastecer, você tem suas contas para pagar, e você abdicou tudo na sua vida para aquilo. As pessoas às vezes até compreendem, mas elas querem tirar vantagem também. Então eu acho que assim, são dois lados, e os dois lados eu convivi com isso. Os dois lados dessa moeda, eu convivi. Eu convivo, né? Hoje eu estou mais fixo, né? Eu parei por um tempo, já há 2 anos, 2 anos e meio eu parei, estou pastoreando fixamente, né? Porque pastor é pastor, não tem como, né? Mas eu já vivenciei os dois lados da moeda. Tem um lado daqueles que se juntam para cobrar,
né, e fazer daquilo algo para se dar bem, e tem um outro lado também que quer se dar bem, mas em contrapartida ele não te oferece nada, ele quer que você faça de graça e acabou, e você tem que ir, é por amor. Ainda usa a Bíblia, né? Ainda usa a Bíblia, então as coisas não funcionam assim, né? Eu vejo que tem que ter um equilíbrio. Geralmente as pessoas me dizem, quanto é a tua agenda? E eu digo para ela, meu irmão, eu prego o evangelho, quanto que vale um cego curado? Não tem preço, né? Não tem preço. Quanto que vale uma pessoa que foi curada de câncer? Não tem preço. Só que esse evangelho não é meu. Como que eu vou cobrar por uma coisa que não é minha? É muito complexo, né? A mesma coisa que o pastor Cleber Tavares falou no dia que nós entrevistamos ele, certo? O evangelho não é meu, a palavra não é minha. Né? Como é que eu vou cobrar de algo? Como é que eu vou cobrar algo que foi me confiado, mas não me pertence? Então, é muito complexo, né? Infelizmente, alguns já se venderam. Aí os que se venderam, realmente eles colocam preço, né? Eles colocam o montante que eles querem, e às vezes, para o lado mal, junto o útil com o agradável. Aquele camarada que é o cobrador, né? E aí tem aquele também que é o que convida, aí eles se juntam. Aí o diabo faz a festa. Eita Jesus! Agora, nisso tudo, esse é o lado, a gente poderia dizer que é o lado negativo da coisa. Mas a recompensa é que Deus sempre faz, né, Valdenei? Sempre faz. Quando você sai, quando você viaja, a gente aqui acompanha você, inclusive, nas redes sociais, você sempre está postando um milagre, uma cura, algo que Deus fez. E eu queria que você contasse para a gente como é que você começou a ser usado nessa área de cura, de milagre, de libertação, que é uma área que eu sei que é muito forte na tua vida. Rapaz, eu não quero aqui me emocionar, que eu já estou querendo me emocionar aqui. É muito forte, Kleber, é muito forte. Antes de falar dessa minha chamada, eu quero dar o testemunho aqui de que sempre que Deus nos chama para esses locais, eu tenho plena convicção no meu coração que o meu pagamento não é aqui. Eu trabalho com essa ótica, dentro desse diapasão. Minha recompensa não é aqui. Eu falo isso sempre. Eu tenho convicção disso, que a minha recompensa não é aqui. Nada paga aqueles que trabalham nessa obra com interesse de coração. Só quem vai pagar mesmo é o Senhor naquele último dia. É isso que eu espero. E às vezes eu até me emociono, porque você vai em todos os lugares e atende todas as pessoas, independente de quem seja. É o que o Evangelho tem que abraçar, todas as pessoas. E às vezes as pessoas moram em lugares longínquos. Por exemplo, eu fui no sul do Piauí, eu encarei ali quilombolas que não é assistido por governo, não é assistido por união, não é assistido por ninguém, cara. É complexo, né? Um lugar que a água é salobra, insalubre, né? Além de salobra, é insalubre. Mas eu vi lá algo que me chamou muita atenção, um projeto do Juliano Som, né? Que ele através daqueles cataventos que nós chamamos, né? Sim. Por força mecânica, eles rodam, é um movimento eólico, né? Ele tira a água lá em Salobra, lá do fundo, e ele dessaliniza aquilo ali, e ele oferece para as regiões ali, daqueles quilombolas, uma quantidade de litros de água para abastecer nas casas. Isso me emocionou muito. E foi algo assim tão profundo que, quando eu saí de lá dessa visita, eu fiquei chorando o resto da noite. Então, Kleber, assim, a gente que trabalha sabe que quem vai nos pagar é o Senhor. Agora, voltando à primeira pergunta, como que aconteceu isso? Na verdade, eu nem acreditava em Deus, cara. Acreditava em Deus, não. Entendeu? Isso antes de você se converter? Antes de eu me converter, eu não acreditava em Deus. Você se converteu quantos anos? Tinha 21. Você estava no exército ainda? Estava no exército. Tinha 21 anos. De 20 para 21 anos. Isso era ruim, né? Demais da conta. As pessoas aí que, porventura, os soldados aí que irão ver esse podcast aí. Ô, gente, vou só cortar ele aqui. O Valdenei veio ministrar, o pastor Valdenei veio ministrar num encontro que nós fizemos, chamado Revisão, um acampamento. E aí, quando ele chegou, um dos meninos que estava sentado na primeira fileira
tinha sido um soldado quando ele era, você era sargento, né? Sargento. E esse menino foi muito ralado pelo pastor Valdemir. Foi muito ralado. E esse menino, o coração dele, na hora, fechou de uma forma, assim, terrível. Estou contando aqui porque ele testemunhou depois, né? Foi. E o coração dele fechou demais para receber o que Deus tinha através do pastor Valdemir. E aí, quando o pastor Valdemir ministrou, ele foi se quebrantando no meio. E aquela ministração, mais do que qualquer coisa, foi instrumento de perdão na vida do nosso discípulo, por causa do quanto que o pastor Valdemir era ruim na época do exército. Então, eu me converti, foi de uma forma assim, muito poderosa. Eu lembro do dunamis, né? Do grego. Poder, né? Poder. Dunamis. Dinamite, né? Dinamite, né? E eu lembro-me que eu tenho uma irmã, que você também vocês aqui conhecem, a missionária Ceisa, que ela me ganhou para o Senhor, né? E ela sempre pregava para mim, mas eu nunca acreditei. Mas houve um dia que ela pregou, eu estava numa situação muito de crise, querendo suicidar-me, e ela pregou, e ela falou do Senhor, e naquela hora eu endemoniei de olhos abertos, né? Eu não acreditava em nada, mas nesse dia eu endemoniei, eu não tive mais controle do meu corpo, dos meus lábios, das minhas pernas, uma coisa assim muito estranha, muito horrível. E eu saí, o meu corpo saiu, eu em mim, mas o meu corpo, algo comandando ele para se jogar debaixo de um carro. E aí foi quando ela levantou a mão, né? E ela usou um versículo bíblico dizendo que maior é quem estava nela do que quem estava no mundo. E ali, com autoridade, ela levantou a mão, ela deu ordem ao principado para virar o meu corpo, e eu, dentro de mim, sem querer, me virei e vim andando para o lado dela sem querer, e comecei a gritar chorando. E foi na hora que ela começou a entrar em mistério, em línguas estranhas mesmo, e ela mandou que o mal colocasse o meu corpo no chão e se ajoelhasse. Eu me ajoelhei ali, né, ainda sendo comandado pela potestade maligna, e eu vendo tudo aquilo, cara. Deus me deu a oportunidade ali naquele dia de sentir, eu não sei qual a porcentagem do que é uma dor espiritual e do que será no inferno. Meu Deus. Mas foi algo assim muito terrível, uma dor que, Kleber, não é tipo... É claro que eu já tive algumas contusões, né? Mas eu penso que não seja como levar um tiro, como levar uma facada, não uma dor física. Não, é muito pior do que isso. É muito pior. O que eu senti ali foi muito pior. Foi algo assim, dor espiritual. E eu não acreditava. Então eu comecei a gritar e queimar, uma coisa muito horrível no espírito. E foi quando ela colocou as mãos e expulsou. E eu, sem conhecer Bíblia, sem conhecer nada, não conhecia Bíblia, não conhecia nada. Só conhecia um versículo que ela me dizia sempre, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Naquele episódio que Jesus pega os discípulos dormindo, né? Antes de ser manietado, né? De ser levado preso. E eu lembrava-me somente isso, e também uma outra passagem que está lá em Gálatas, se não me engano, que diz que o espírito e a carne não combinam, são como água e óleo, né? Acho que está lá em Gálatas 5 para frente. Então, e naquele momento ali foi algo muito sobrenatural, algo que eu nunca tinha vivenciado. Eu senti aquela carga maligna sair de mim e eu fui batizado com o Espírito Santo, sem conhecer. Na hora? Na hora. Então você aceitou Jesus? Já foi batizado? Nem sei se eu aceitei. Jesus te aceitou primeiro, foi. Né? A Bíblia se cumpriu, porque ele que me aceitou. Te aceitou. Foi. Não teve tempo de eu dizer, eu aceito Jesus. Não teve esse tempo. Não teve esse tempo. Né? Foi algo assim muito sobrenatural. O espírito maldito saiu e eu comecei a chorar e o Espírito Santo me batizou. Glória a Deus. Que tremendo. Foi assim o começo do meu chamado, né? Então, e depois de lá eu comecei a atuar nessa área. Na verdade, eu não escolhi essa área para atuar. Porque quem é chamado não escolhe assim, né? Deus escolhe. E às vezes a pessoa se aperfeiçoa em alguma área, né? Tudo bem, Deus usa, né? Mas a escolha quem faz é Deus. Então Deus me escolheu para trabalhar justamente nessa área. Uma das coisas que eu sempre falo, Kleber, que Jesus, ele usava também esses muitos sinais, né? É claro que de forma diferente, para ajudar o povo, porque eles compadeciam do povo, e também para salvá-los, né? Então nós não podemos ser responsáveis de pregar somente
cura e milagre sem pregar salvação antes. E você sabe, vocês me conhecem aqui, e quem me conhece aí que está me ouvindo sabe, que eu sou um pregador, para a glória de Deus, bem diferenciado nessa área de cura e libertação, porque eu prego a palavra genuína mesmo. Prego palavra de salvação, prego palavra de libertação, mas de salvação. Na realidade, você não enfoca nisso, né? Não enfoca nisso. Você simplesmente prega a palavra e se cumpre literalmente aquilo, né? Pregai o evangelho, estes sinais seguirão aos que creem. Acompanham, né? Acompanham, é isso. Mas é um exercício de fé também. É um exercício de fé, porque sem fé, todos nós sabemos que é impossível agradar a Deus, como está escrito lá em Hebreus 11, né? E é um exercício de fé, né? Então, a minha primeira experiência, talvez ele vá me assistir, eu vou até pedir para que ele assista, né? Eu vou indicar para ele, é um amigão meu, ele é PRF hoje, ele está morando lá no condomínio Santos Dumont, é o Ferreira, um abraço aí, Ferreirão. Deus abençoe, rapaz, sua vida, ele ama muito, viu? Eu lembro-me que eu estava no quartel, Ferreira, nessa época ele era do exército junto comigo, só que ele era de carreira lá. E aí, eu me converti por aqueles dias, eu estava buscando dom, né? Estava buscando dom de Deus, e o pastor sempre me instruía a buscar os dons, os melhores dons, e eu fui buscar, eu falei, Deus, eu quero libertar pessoas como eu fui liberto, eu sei que o Senhor já está trabalhando nisso. E aí, então, o Ferreira chegou lá na companhia, ele é crente. Ele sempre falava de Jesus. Ele até dizia assim, antes de eu me converter, ele dizia assim, Matos, pelo amor de Deus, rapaz, de 10 palavras que tu fala, 11 é palavrão. Pelo amor de Deus. Ele já era crente. Ele já era crente. E ele dizia isso, e às vezes ele me chamava para ir para a igreja e tal. Aí eu me converti, contei meu testemunho para ele, e ele viu que eu me converti mesmo, eu comecei a buscar a Deus. E aí um dia ele comeu alguma coisa que o fez mal, né? Acho que ele deu uma má digestão e ele ficou todo empolado. Como se fosse uma reação alérgica. Uma reação alérgica alimentar. Uhum. Intoxicação. Intoxicação. Né? A palavra certa é essa. Aí ele teve uma intoxicação alimentar e ficou muito ruim, cara. Isso foi na sexta. Ele passou sábado no hospital, domingo no hospital. E como tinha que cumprir expediente na segunda-feira, ele foi para a companhia, mas ele estava todo empolado dos pés à cabeça, muito ruim mesmo. E aí eu já andava com óleozinho, né? Sei para quê aquilo. Você já virou pentecostal já. Já tá. Aceitou Jesus, já virou pentecostal. Óleo na bolsa. Óleo na bolsa. Língua cara. Estranha e vambora. Aí eu lá com o óleozinho, né? Claro que tinha um objetivo aquele óleo. Estou brincando aqui, mas tinha um objetivo. E aí eu abri meu armário, ele viu o óleo, ele olhou e disse, Matos, eu creio que tu é crente mesmo, rapaz, tu se converteu mesmo. E eu creio, Matos, que se tu orar por mim, eu vou ser curado em nome de Jesus. Eu falei, Feira, vem cá, vamos ali no banheiro, porque assim, tinha muita gente lá, né? Muito sargento, esse camarada é bem malhador, né? Malhadores lá. Não, vem cá, vamos aqui. Aí levei ele lá no banheiro, coloquei o óleo na testa dele, decretei a vitória dele. E aí quando foi... Aí esqueci aquilo ali, fui lá para fora, bebi uma água. Quando pensa que não, 5 minutos veio um Ferreira. Matos de Deus! Olha aí, cara, sumiu tudo. Curado. Tinha desaparecido, dos Glória pés à cabeça. Zerou, ele ficou zerado. Isso foi tão assim impactante que ele contou para o povo da igreja que ele congregava na época. E o pessoal ficou meio assim, né, mano? Quem esse cara é? Você tinha o quê? Semanas de convertido, né? Cara, eu tinha meses. Meses de convertido. Meses de convertido. Foi um dos primeiros milagres que eu vi. Né? Porque assim, Kleber, os milagres, eles precisam ser trabalhados. Melhor, o dom precisa ser trabalhado. Não é o milagre, é o dom. Né? Isso é bíblico, sim. Você tem que colocar em prática o dom. Porque às vezes a pessoa diz assim, Senhor, eu quero ser usado em milagre, mas ele quer ser usado ali de uma vez. Não funciona bem assim, não. Né? Os dons... É por isso que a Bíblia chama de dons de curar, né? E às vezes eles começam gradativamente. Às vezes você ora por pessoas que têm dor de cabeça. Às vezes você ora por pessoa que tem dor no nervo ciático. Às vezes você ora... Aí, então, à medida que você vai colocando em prática, aquilo vai se efetivando e aquilo vai ficando mais forte. E se você parar de orar, de exercitar, você... Arrefece. Olha só. Arrefece. É verdade, arrefece. Você tem que colocar em prática. É como um instrumento.
Alguém já tinha te falado isso? Não. É como um instrumento. É como um instrumento, né? É claro que nós aqui conhecemos, eu conheço teologia, o Kleber também conhece teologia. Não estamos entrando aqui, queridos, no meandro da teologia sistemática em si. Eu estou falando do sobrenatural mesmo, né? Da atuação sobrenatural. Da atuação empírica, sobrenatural, na hora ali, né? Sim. Então, é como instrumentos, é um violino que você tem que afinar, cara. É uma bateria que você pega lá, se você não tiver cuidado para fazer o que tem que fazer para que o som saia melhor, fica difícil. É como um piano. Que tremendo. É como um saxofone. Saxofone, né? Que você vai tocar, mas você tem que dar uma afinada nele lá, tem que tirar as coisinhas que estão lá dentro para o som sair de boa qualidade. Da mesma forma, o dom espiritual. O dom espiritual, ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser trabalhado. Você trabalha o dom espiritual. Apesar de que quem tem o dom ele sempre vai funcionar, né? Mas se você não colocar em prática, é como se você enterrasse ele. Sim. Não é Deus deixar de atuar, mas é a minha fé deixar de exercer. Você deixar de exercer. Não é Deus parar de atuar, é você parar de exercer. Tem diferença nisso aí. E eu queria te fazer 2 perguntas nessa área, porque essa área de milagre, de cura, ela é uma área que ela nos fascina muito, né? Não só nós, né? Jesus já reclamou lá atrás que o povo ia atrás dele por causa de sinais. E do pão. Porque sinal realmente é impactante. Eu queria que você contasse assim, a experiência mais marcante que você teve de cura, que você falou assim, nossa, que coisa fascinante. E também que você contasse para a gente como é que você trata na tua fé, nesse processo de exercício da fé, quando Deus não cura. Eu já tive várias... Eu não posso aqui nem nomear, Kleber, assim, qual foi a maior experiência que eu tive, porque eu já vi muita coisa. Né? Eu já vi assim, coisas assim, impressionantes, coisas tremendas nos lugares em que fui, Deus fazer. Né? Pessoas que estavam em estágio vegetativo, eu chegar lá na frente daquele leito, orar e a pessoa reanimar. Eu já vi. Literalmente eu já vi. Não foi uma, 2, não, várias. Eu já vi. Entendeu? Eu já vi Deus abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. Eu já vi várias vezes. Não foi só uma vez, não. Eu já vi situações assim, Deus chegar no lugar e Deus dizer assim, ao meu coração, eu me comunico com o Senhor. Cada um tem sua forma, mas eu ouço literalmente a voz de Deus dentro do meu coração. Ele diz assim para mim, filho, hoje o que tu fizer aqui eu aprovo. Eu curo qualquer um. Ele já falou isso para mim. Jesus. E igrejas grandes, por exemplo, está em frente assim, a 400 pessoas. E ele dizia assim para mim, todos que tu trouxer aqui na frente serão curados. Todos, sem exceção. Hoje eu vou curar todo mundo. Mas já passei por experiências também de Deus não curar. E eu no começo eu tive muita dificuldade de entender. Mas depois que o Senhor vai lhe instruindo, você vai sendo doutrinado mesmo, biblicamente, aí você tem mais facilidade de entender de que você é usado por Deus. Né? É Deus que te usa, não é você que usa Deus. Né? Tem essa diferença. Isso é interessante. É a diferença. Então, assim, por exemplo, eu tenho um histórico dentro da minha própria família que Deus não curou meus parentes. Sim. Você sabe disso. Né? E até levou. Eu tenho um histórico de... Você se questionou? Me questionei. Mas... Porque, gente, quem conhece a nossa história sabe do que nós estamos falando. Para você que não conhece, né, eu fui casado com a irmã do pastor Valdenê e foi um casamento assim, algo muito sobrenatural, muito tremendo, e que com 4 meses de casado, 115 dias de casado, Jesus levou. Né? E nós perdemos a nossa... eu, a minha esposa, e ele, a irmã dele. E é a primeira vez que eu faço essa pergunta para ele. Nós nunca conversamos. Se ele se questionou, nós nunca conversamos. Estamos conversando no ar a primeira vez sobre isso. Porque você já era usado nessa área. Já era usado. De cura divina e de libertação. Usado. E Jesus não curou. E aí? Rapaz, é bem complexo.
É como eu disse a você, são experiências que você vai caminhando com o Senhor, né? É a mesma coisa, Kleber. Eu vou dar até um texto bíblico para direcionar o que eu quero dizer. Por exemplo, quando o Senhor disse Abrão, primeiro Abrão, né? Depois Sim. Abraão, para ele sair da terra dele, da parentela, e para uma terra que o Senhor iria mostrar, né? E ele fez assim, ele saiu da terra, da parentela, e foi para uma terra que o Senhor iria mostrá-lo. Mas quando você lê o livro, a carta de Hebreus, você encontra lá os dizeres sobre Abraão, que ele procurava uma cidade eterna, e o alicerce era Deus. Então, ali você entende que não era só bênçãos materiais. Ali tinham bênçãos materiais, mas tinham bênçãos tipo, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então foi gradativo, ele foi subindo nesse patamar. Havia uma espera também do que viria. Do que né? viria. O crer no que viria. Por isso é que ele era herói da fé, né? Herói da fé por isso, porque assim, lá na frente ele compreendeu que não era só aquela terra. Deus tinha algo muito maior para ele, no reino espiritual. Então, da mesma forma somos nós, quando caminhamos com Deus. Então, no começo, eu contestava, meu Deus, por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não curou? Meu Deus, por que morreu? Meu Deus, que eu coloquei a mão e não aconteceu. Aí você tem que entender que Deus é quem tem o domínio de tudo, e não você mesmo. Por exemplo, em 2014, minha esposa ficou cega, você sabe desse testemunho, né? Minha esposa ficou cega, eu com um monte de agenda para tudo que é lugar, cruzadas de milagre, inclusive em Unai, onde eu fazia muitas cruzadas de milagre lá. Eu tenho muitos vídeos de Unai, de pessoas sendo curadas. E aí, um dia de manhã, ela se queixou que não estava enxergando bem, e mesmo assim foi trabalhar, voltou, e no outro dia disse, não dá, não estou enxergando, não estou conseguindo nem assinar. E foi assim, rapaz, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Ela reclamando daquela cegueira, eu a levei no hospital. Eu lembro que eu estava até com o Kleberson, lá em Divinópolis. Vianópolis. Nós vínhamos de lá, né? O Kleberson estava comigo. Quando a minha irmã ligou, ó, a tua mulher está mal aqui no hospital, eu trouxe ela para cá, porque você está aí trabalhando. Eu trouxe ela para cá e ela desmaiou, porque ela tomou aqui um antialérgico para ver se ela poderia tomar o contraste, para ver o tipo de tumor, porque a médica já tinha falado que era um tumor que estava no cérebro dela. E ela desmaiou por 2 horas. Quando eu cheguei lá no hospital de base, ela estava lá muito ruim, e era uma sexta-feira. A médica disse para mim que não iria fazer o exame com contraste, porque poderia ser que ela poderia dar uma parada cardíaca, né? Uhum. Não tinha um desfibrilador para reanimá-la, o enfermeiro não estava lá. Eu disse, não, vão embora. E eu tinha agenda naquela semana. Vão embora, e quando for segunda-feira, vocês passarão pelo neurologista aqui. E olhou para mim e disse, eu penso que seja um tumor que está entre os olhos dela, grudado no cérebro. Meu Deus. Eu falei, doutor, e qual a porcentagem de cura? Ela falou, meu filho, se for o que eu estou pensando, 0. Pode se despedir de sua esposa, ela vai morrer. Mas na lata, assim, eu e a Adriana, assim, ouvindo isso. Né? E aí nós fomos para casa na sexta-feira, aquela noite de agonia. Eu disse para ela, olha, minha filha, vamos falar para algumas pessoas, para orar. Vou pegar você pela mão pela fé, e nós vamos fazer a cruzada de milagres. E se Deus quiser te curar, Ele vai curar. E vai ser assim, em nome de Jesus. Aí fomos, ela foi comigo, Deus curou muita gente aquela noite. E ela lá sem enxergar. Sem enxergar nada. E Deus te usando Demais. para curar pessoas. Deus me usando e o diabo do lado. Te afrontando. Me afrontando. Meu Deus. Tipo assim, aí, ele vai curar todo mundo hoje aqui. E cadê? Ele vai curar tua esposa? Não, rapaz. Não vai curar ela vai morrer. Tipo isso, né? E eu dizendo assim, Espírito, e ele, olha, Satanás, te afasta. Em nome de Jesus. Ainda que Deus me mate, eu vou falar a palavra dele aqui, eu vou pregar a palavra dele para as pessoas, e em nome de Jesus eu vou fazer a obra do Senhor nesse lugar e irei ver. Rapaz, esse dia lá, teve um menino que ele tinha se acidentado, mas ele perdeu um pouco de massa óssea na perna e um pouco do nervo. Ele andava assim mancando, a perna dele ficou curta, né? E naquela noite, eu vi a perna dele crescer.
Todo mundo viu. Nós oramos lá e a perna dele voltou para o lugar e ele saiu daquele lugar andando normal. Glória a Deus. Né? Mas a minha esposa cega. E o Senhor falou para mim que ela iria ser curada por via da medicina. E foi assim que aconteceu. Ele abriu todas as portas, arrumou uma retinóloga maravilhosa por nome Daniela, no hospital de base. E depois de 30 dias ela voltou a enxergar. Até hoje está lá, nem óculos usa. Olha só. E agora, por fim, foi a vacina da Covid, né? Que ela teve um probleminha, né? Ela contraiu um reumatismo. E na última consulta que fomos, o médico disse para ela que ela não tem mais o vírus do reumatismo no sangue, só é reabilitação mesmo. Então, são coisas assim. Às vezes, Deus me usa para outras situações. Então, você tem que compreender que quem te usa é Deus, não é você que usa Deus. Não é na hora que você quer. Isso, para mim, é o que fica mais forte nisso que você está falando. Porque a impressão que nós temos, quando nós vemos, conhecemos pessoas como você, que Deus usa nessa área, a gente tem muito essa impressão, embora a gente fale assim, Deus usa o pastor Valdenir, Deus usa o pastor fulano de tal, mas lá no nosso interior está assim, ele usa Deus, quer dizer, quem ele impor a mão vai ser curado. E, na realidade, o que fica forte para a gente é isso que você está falando. Quer dizer, não é você que usa Deus, é Deus que te usa. É Deus que me usa. E, inclusive, comigo, o dom se manifesta da seguinte forma. Né? Porque eu já conversei com outras pessoas que trabalham nessa área de libertação também. Às vezes, Deus dá alguns sinais. Né? Para mim, por exemplo, às vezes Deus me revela até o nome da doença. Ontem mesmo ele fez isso. A doença é tal, ó, aquela mulher ali está com a doença tal, fale o nome da doença e ela vai ser curada agora. Ele fala. Né? Ou ele diz assim, eu curo, hoje eu curo. E eu sinto a unção passar dentro do meu corpo. Quando ele cura. Eu sinto a unção, passa dentro do meu corpo. É como se fosse Kleber. Não sei se tu já ouviu alguém falar sobre isso. É muito particular aqui o que eu estou dizendo. É como se abrisse uma janelinha no céu, né, e viesse um vento, como um vento de um ventilador girando, e entrasse dentro da minha cabeça, passasse por todo o meu corpo, né, arrepiasse todo o meu corpo. Quando eu boto a mão, eu sinto essa unção vindo e passando para a pessoa. Mas também, porque são Estou quieto aqui porque eu fico de boca aberta, gente. E é muito tremendo isso. Já vi a pastora Cirlei, é choque, né? A pastora Cirlei, ela sente choque. Né? Passando assim. Porque graças às multiformas do Senhor, para nos agraciar com essas bênçãos. Às vezes também, o Senhor diz assim para mim, você não vai orar. Eu vou curar sem você orar. Meu Deus, como assim? Não, eu vou curar. Não precisa orar, só ora agradecendo. Então, eu tenho vídeos. E já aconteceu da pessoa chegar e você se colocar para orar e Deus falar para você assim, eu não vou curar? Já. E aí, já como aconteceu. É que você fala? Você fala? Eu não falo. Você não fala? Eu não falo. Só se Deus me permitir, porque já aconteceu também dele permitir. Olha, eu não vou curar porque ela não perdoou. Meu Deus. Isso acontece muito. Aí... Porque eu lembro uma vez, inclusive, que você ministrou em uma das nossas igrejas e que você chamou 2 rapazes lá na frente. E eu me lembro na época que você ministrou, não sei se você se lembra disso. Acho que não. Você ministrou sobre Lodebar. Né? E aí, na conclusão da sua ministração, você falou que Deus iria tirar pessoas de Lodebar. Né? Que pessoas que estavam ali discriminadas, que estavam vivendo uma vida, né, afastada da sociedade, que uma vida de miséria, que Deus iria restaurar e iria levar essa pessoa a um nível de prosperidade. E nisso 2 rapazes foram à frente. E aí você virou para um dos rapazes e falou assim, olha, Deus mandou te dizer que Ele está te tirando desse
período e tal, pá, e liberou a palavra profética para a vida dele. E aí você virou para o outro rapaz e falou assim, e Deus está me dizendo que você ainda vai ficar bastante tempo lá. E aí nós olhamos um para o outro assim, eu falei assim, eu né, na minha humanidade, né, eu não teria coragem de porque falar. Foi muito forte naquela noite. Sim, Kleber, porque é o seguinte, forte. muitas pessoas não sabem, mas para você ser usado por Deus, você tem que ter ousadia. Principalmente nesses dons que são evidenciados, né? Eu não estou falando de uma pregação em si, apesar de que você encarar um público, né? Você tem que ter ousadia para fazê-lo. Não é todo mundo que consegue pregar, falar em público, né? Mas tem que ter uma ousadia a mais para poder Deus te usar como Ele quer. Não é desrespeito a Deus. Sim. Muitas pessoas não compreendem isso, né? Não é desrespeito, não é desrespeitar a Deus, mas é submeter a Deus em uma confiança tão poderosa que você sabe que é que Deus está falando e é Ele que vai fazer aquilo, né? O pregador de libertação e de milagre, ele tem que ter ousadia. Se ele não tiver ousadia, Deus não usa. Não usa. Ele tem que ser ousado. Ele tem que desmistificar aquela ideia, se é que posso falar essa palavra aqui, né? Mas aquela ideia de que, olha, se Deus não curar, o profeta fica envergonhado. Sim. Eu já passei isso aí, cara. Eu estou nem aí, não. Se eu orar e não for curado, o problema não é meu, não. Né? Eu também não vou dizer o problema é de Deus. Não vou dizer que o problema é de Deus, porque Deus é a solução. Eu vou dizer, Deus é que não quis. Né? Às vezes a pessoa não está nem preparada, né? Para receber a cura. Isso. Né? Quantos são aqueles que também eu já vi eu orar e na outra semana o cara está no bar? Vai entender. Então Deus tem seus critérios, que não são os nossos, né? Então Ele sabe como fazer. Nós só somos instrumento de Deus. Com certeza. E aí, quando você se coloca na posição de ser instrumento de Deus, Deus vai te usar de alguma forma. E às vezes nem sempre são palavras assim que para massagear o ego, né? Às vezes são palavras mais duras, né? Então, e aí você tem que entregar. E aí, como é que faz para entregar? E aí, se eu falar, isso vai dar problema? Não vai dar problema? Né? Então, você tem que ter ousadia de falar, tem que ter ousadia de dizer. Né? Tem que ter a ousadia de dizer, olha, Deus vai te curar sim. Eu já encontrei pessoas que dizem, não, mas eu não creio. Já encontrei. E Deus cura assim mesmo? E Deus curou. Por minha fé. Que tremendo. Mas você vai ser curado aqui agora e Deus vai te dar um sinal. Mas será? Você aceita a oração? Porque quando a pessoa aceita a oração, ela diz que não crê, não é isso? Uhum. Mas quando ela aceita a oração, ela está se sujeitando. Com certeza. Então, quer dizer, ela crê. Ela crê. Né? Então, coloquei a mão ali e a pessoa foi curada e começou a chorar. O caroço desapareceu, o nódulo desapareceu. Começou a chorar. Meu Deus, impressionante, como é que... Glória a Deus. Né? Então a vida com Deus, ela é algo assim, ó. A gente sabe que o caminho é Jesus, né? Mas a vida com Deus são experiências vastas. Tem vários caminhos de como o Senhor lida com as coisas. Né? Para um, ele usa um critério. Para esse outro, ele não usa. Você não entende por quê. Para um, ele diz assim, vou te curar, vou te tirar do Lodebar. Para outro, ele diz assim, você não vai sair. Né? Então, você tem que ser o instrumento de Deus para ser o canal. E ter sensibilidade, discernimento para poder... Discernimento, a sensibilidade para poder fazer aquilo que Deus quer que você faça. Né? Então, que bacana. É dessa forma. E acima de tudo, né, Pastor Valdenei, muita vida com Deus, né? Para quem ministra, para quem busca e quer ser usado por Deus, muita vida com Deus, né? Muita vida com Oração, Deus. Jejum. Oração, consagrações, jejuns. Na verdade, eu acho que eu nunca falei nem sobre isso, assim, público, aberto para todo mundo ouvir. Eu até quero abrir um precedente aqui para falar sobre isso. Porque, Kleber, eu acho muito, muito particular isso aí de cada um. Entendeu? Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a experiência com Deus é muito individual.
Muito individual. Às vezes a pessoa pergunta, quanto tempo que você ora? Essa é uma pergunta Né? básica. Quanto tempo que você ora? Quanto tempo você jejua? Você jejua todo dia? Não jejua todo dia. Né? Orar, tudo bem, mas jejuar? Você lê Bíblia todo dia? Sim, leio Bíblia todo dia. Todo dia eu estou lendo a Bíblia. Mas é muito particular. Alguém me perguntou, pastor, quantas orações você faz na semana? Qual o segredo? E eu disse para ela, você tem que fazer da sua vida uma oração. Porque não adianta, Cléber, você orar no domingo e fazer tudo errado na semana, cara. Pensa. Você ora no domingo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver em santidade, e entra na minha vida, muda a minha história. Aí você fala tudo para Deus com muita sinceridade, mas aí, depois que você sai dali, na segunda-feira você entra nos mesmos canais pornográficos, cara. Tá entendendo? E não resolve nada. Não resolve nada. Você entra no mesmo zap de pornografia. Fica difícil, então é muito individual. Né? Eu penso que você tem que preservar aquilo que você conquista. Isso é muito importante no reino espiritual. Não deixar apagar. Né? Você não pode deixar apagar. Não apagueis o espírito, né? Você não pode deixar apagar. Só que é muito particular. A vida com Deus é muito particular. Eu tenho falado, inclusive, aqui na igreja, nós temos mudado, inclusive, a terminologia. Porque nós falávamos muito aqui de devocional. Tire a sua devocional. Tire o seu tempo devocional. Nós não estamos usando mais isso. A gente está falando assim, a gente usa uma siglazinha que chama TSD. Tempo a sós com Deus. Isso é uma coisa. Por quê? Porque Deus nos levou a entender esse ano que devocional tem que ser, você tem que ter uma vida devocional. Quando você vai ligar a sua TV, você tem que se perguntar assim, Senhor, esse programa que eu vou assistir, ele te glorifica? Ele glorifica o teu nome? Essa conversa que eu estou tendo, mesmo que seja uma conversa com um amigo, com um colega, com um grupo de WhatsApp, ela está glorificando o teu nome? Ela é devocional? Isso. E se nós tivermos essa consciência, aí a gente começa a entrar no nível de relacionamento constante, né, com Deus. É isso que eu tento nas minhas colocações, às vezes, nunca fiz assim em público, né? Falar com algumas pessoas individualmente. Né? Por exemplo, essa irmã que me perguntou, eu disse a ela, minha irmã, eu vivo o que eu orei domingo. Eu não orei domingo na igreja, eu vivo na semana aquilo. Não que eu não ore na semana, compreende? Não é que eu não ore na semana, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dessa intimidade que você tem com o Senhor. Que essa intimidade ela tem que ser constante. Porque nós, inclusive, como cristãos, né, Valdenir, nós acostumamos viver de campanha, né? De campanha. Aí a campanha acaba, aí você passa aí outra. 300 anos sem orar, e aí daqui a pouco você... estou precisando disso, eu faço outra campanha. Eu até digo que isso vicia, deixa viciado, né? Às vezes, nas igrejas que eu pastoreio, eu faço as campanhas, eu faço sim, eu não digo que eu não faço, mas o viés é bem diferenciado, né? É uma ideia de busca mesmo, de buscar a presença de Deus, de viver um momento com Deus, de ter a sua experiência com Deus. Não é só fazer a campanha tipo, recebi a bênção aqui, sumi, desapareci, né? Da mesma forma é a vida com Deus no cotidiano. Não, eu vou tirar o meu momento a sós com Deus, não, mas depois dali eu posso falar o que for. Né? Vou subir ao monte ali, vou orar na igreja, mas depois de meio-dia aí a gente toca o terror e a vida continua igual. Não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Você ainda é muito de monte? Vou em monte. Gosto muito de monte. Gosto de monte. Eu sei que tem uns aí que a gente chama de monte profanado, né? É monte profanado? Isso eu nunca ouvi. Não? Estou ouvindo a primeira vez. Monte profanado, meu irmão, é aquele monte que só tem aqueles profeta maluco, né? Diz que um dia desse tinha um lá no Monte do Pessu, orando por todo mundo no escuro, e depois ele chegou em uma barriga e disse, esse menino é para a glória de Deus. Aí o camarada, ele, errei de barriga. Misericórdia. Tipo isso. Esse aí é um monte profanado, né? E por quê? Esse prazer de orar no monte? Rapaz, para mim é bem particular, porque eu me sinto a sós com Deus, a ideia de retiro. Jesus também fazia isso. Sim.
A gente sabe que Jesus fazia isso. A gente tem base bíblica para dizer que ele se retirava, né, para a oração. A gente escolhe o monte. Eu, por exemplo, gosto muito de ir ao monte, porque lá eu me sinto mais à vontade, eu tenho um contato com a natureza, eu falo com o Senhor, essas coisas. Tem alguns que gostam de um monte de coberta, né? Monte de coberta. Porque também não é fácil, né? Geralmente, a gente sobe ao monte à noite, né? Uhum. Às vezes chove, às vezes faz frio. Sim. E é um preço que você paga. É um preço, né? E se Jesus não voltar até lá, porque você, inclusive, que ministra muito escatologia, você entende que essa igreja é a igreja do arrebatamento, sim? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, mas a gente tem que ter muito cuidado, Kleber. Porque o livro de Apocalipse, ele é muito... ele tem muitas simbologias. E às vezes, quando você interpreta, tem umas linhas teológicas de interpretação que são bem assim complexas. Por exemplo, em algumas linhas de interpretação sobre a volta de Jesus, eu falei isso sobre a semana na conversa da Escritura lá na igreja. Esse projeto, você ainda está no projeto? Estou no Conversa projeto. sobre as Escrituras? Tô. Fala um pouquinho do projeto, antes de você voltar na questão da igreja do arrebatamento. O projeto A Conversa da Escritura, ela acontece na L2 Sul todas as terças-feiras. Nós temos um ambiente lá é como se fosse um podcast também. E tem uma pessoa que conduz a conversa e mais 3 que palestram, cada um dentro das suas áreas. A minha área é a escatologia, por exemplo, né? E isso é colocado no YouTube? Isso é colocado no YouTube. Mas as pessoas de casa acompanham, por exemplo, na leitura bíblica semanal. Por exemplo, essa semana nós lemos o livro de Atos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 28. Aí o meu tema lá dentro escatologia. Dentro, né? Do livro de Atos dos Apóstolos. Dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho que encontrar, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que se cumprirão. Né? Dentro do livro. E como é que eu faço para participar desse grupo de leitura? Como é que é feito isso? Isso é restrito ao pessoal da igreja? Como é que funciona? É exposto para todos. Né? Começou no início do ano, o trabalho, a leitura bíblica, ela começou no início do ano, aí foi batendo de capítulos. No ano passado era de livro por livro, mas agora é de capítulos por capítulos, né? Às vezes 30 capítulos para aquela equipe, independendo do livro que seja. Coincidiu agora de bater os 28 capítulos dentro do livro de Atos, né? E a pessoa pode acompanhar, né? Você que quer conhecer mais um pouco sobre a Bíblia, você pode acompanhar o podcast toda terça-feira. Todas as terças-feiras tem. O nosso último será agora no canal da igreja. No canal O Novo Dia. Novo Dia. Assembleia de Deus Novo Dia. Bacana. AD Novo Dia. E você pode acompanhar. A gente vai colocar, gente, na descrição, tá? Nesse podcast, a gente vai colocar aqui embaixo, tá? É só você ir lá, se inscrever, colocar o sininho lá. Você pode acompanhar. Só que está acabando agora, né? Porque a última palestra, conversa será no livro de Apocalipse. Aí, para o ano que vem, tem outro modelo. Outro projeto. Tem outro projeto, outro modelo. E aí você estava falando que justamente da questão do arrebatamento, né? Sim, então, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado, porque eu até já ouvi bons teólogos e já vi em alguns bons livros de bons teólogos nessa área de escatologia. Porque às vezes o cara é muito bom na teologia sistemática. Mas quando ele entra na área de escatologia, ele é péssimo. Né? Então tem disso. Conforme a interpretação fica muito complicado. Eu não vou entrar aqui no meandro de pré-tribulacionista, não vou entrar nesse meandro aí não. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas dizendo que a volta de Jesus é um horizonte utópico. Isso eu me assustei, né? Porque assim, você dizer que a volta de Jesus é um horizonte utópico, você está negando a volta de Jesus. E são bons teólogos. Com certeza. Né? São bons teólogos. Então, assim, é muito complexo. E você tem base bíblica de monte para dizer que Jesus vai voltar. Por que ele vai voltar? Ele vai voltar porque ele disse que vai voltar. Primeiro é porque ele disse. Ele disse. Eu irei e voltarei. Ele está lá em João no capítulo 14.
Depois, os anjos disseram, quando ele estava sendo assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, né, em diante, os 2 anjos apareceram lá e disseram, viste se Jesus está subindo, não, Jesus vai voltar. E depois, porque homens inspirados por Deus disseram que ele vai voltar, como Paulo e tantos outros. Sim. O Luciano Subirá, ele já fala que só o fato de Jesus ter dito já tinha que ser uma realidade, já tem que ser uma realidade para nós como cristãos. Né? O Luciano Subirá fala muito sobre isso, né? Não é? Então, mas hoje há uma distorção muito grande. Então, é muito complexo. Né? Por exemplo, quando você interpreta aquela parte das 70 semanas de Daniel, é muito difícil. Quando você pega as ramificações de escatologia de alguns teólogos, não tem nada a ver, cara. É muito complicado. Eu quero sugerir ao pessoal aí da produção que a gente faça um outro podcast com o pastor Valdemir para a gente falar estritamente de escatologia. Pronto. Que é um assunto que fascina, né? Que interessa muita gente. Hoje a gente fala muito de milagre, mas eu quero que você volte aqui para a gente falar sobre escatologia. Então, assim, Kleber, bem por alto, eu vou entrar, se vocês me permitirem, mais aprofundadamente em outro podcast. Mas, para nós, por exemplo, que somos pré-tribulacionistas, eu presumo que você também seja, né? Pré-tribulacionista, que é uma ideia mais razoável, que a gente pega aquilo que é mais razoável. Que é a volta de Cristo antes da grande tribulação. Eu não acredito que a igreja tenha que passar por toda essa rebordosa terrível, né? Eu não acredito que ela tenha que passar por isso. Mais do que a gente já está passando, né? E o próprio Deus disse que vai poupar ela para o dia da grande aflição. Com certeza. Né? Então, assim, dentro dessa visão escatológica, nós, os pré-tribulacionistas, acreditamos que a última semana das 70 semanas de Daniel, né, a última semana dela, vai se cumprir no governo do anticristo. Né? 3 anos e meio de paz, ele vai fazer paz com o mundo, e os outros 3 anos e meio é onde ele vai decretar a guerra, que será uma falsa paz. Né? Então, essa é a nossa ideia de pré-tribulacionista. Né? A gente acredita que serão 7 anos, né, a grande tribulação. Agora, como Jesus volta? A gente acredita no harpazo, que porque harpazo do grego é tirar com rapidez, tirar com força. Rapto, né? É o rapto. Então, seria para a igreja. O Senhor vem, mas ele aparece no céu? Não, se for harpazo, não. Aí, se for parúzia, que vai ser no último ano, no fim da grande tribulação, que ele vai aparecer para todo o olho, porque, se não me engano, lá em Apocalipse 1:7, se não me engano, né, diz que todo olho verá. Né? Então, a gente acredita no harpazo e na parúzia, nós, os pré-tribulacionistas. Né? No harpazo, Deus vai tirar misteriosamente seu povo e acontecerá a parúzia, que aí todo olho verá, que é onde ele vai resgatar o povo de Israel. Eles reconhecerão pelas marcas, está lá em Zacarias, né? Que eles o traspassaram. E se Jesus... 1:7. Estou bem de Bíblia, rapaz. Está bom de Bíblia. Se Jesus não voltar até lá, onde é que o Valdemir quer estar daqui 20 anos? Rapaz, daqui 20 anos, em nome de Jesus, eu quero estar fazendo obras maiores para Deus, né? Porque assim, Kleber, agora, rapaz, esse assunto é muito sugestivo, olha só, cara, é complexo, deixa eu te falar uma coisa, é muito complexo, Kleber, todo mundo aí diz que a pandemia foi um sinal da volta de Jesus, você ouviu isso? Muito. Você ouviu, Kleber? Muito. E aí? Mas vamos raciocinar. Mas já houve alguma outra pandemia no mundo? Houveram outras pandemias? Sim. Por exemplo, a peste negra. Sim, a peste negra foi uma delas. O que mais? Vamos lembrar aí?
Por isso que eu estou dizendo que é complexo. E não foi a primeira. Não foi a primeira. E podemos até acreditar que essa pandemia agora não será a última. Não será a última. E outra coisa, a diferença é que lá não tinha o smartphone. Sim. Não tinha internet. A notícia não corria com célere velocidade que nós temos. Não era assim. Não era assim. Então, cara, por isso que eu digo que é muito complexo. Porque as pessoas ficam embananando tudo, cara. Entendeu? Aí tudo ele diz, não sei o que é a volta de Jesus. Não sei o que é o sinal da volta de Jesus. Mas aquilo também... Gente, isso aí vai acontecer segundo a palavra de Deus. As coisas vão acontecer. Não precisa a gente ficar inventando nada. Elas vão acontecer. Agora, é ou não é? A pandemia foi ou não foi um sinal? Depende. Depende. Se você olhar para trás, você vai ver que já aconteceram várias pandemias no globo terrestre. Se você olhar para frente, você vê que as coisas estão se acentuando. Mas a gente também não pode bitolar e dizer, não, Jesus vai voltar amanhã. Porque senão fica difícil, senão a gente não vive, né, cara? Alguns ficam loucos e Maranata, vem Jesus. Quem é que não quer que Jesus volte? Sim, com certeza. Né? Mas tem dois lados da moeda, né? Porque Jesus voltando, você vai, né? Só que você tem que entender que para quem ficar vai ser castigo. Pesado. E às vezes nem estamos tão prontos, né? Nem estamos tão preparados. Às vezes ainda estamos dormindo, inclusive como igreja, né? Estamos mais próximos das 5 virgens que estavam dormindo do que, Isso. né? Isso. É muito sério. Mas e aí? O que você deixaria assim para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando? Qual a mensagem que você deixaria para a gente? A mensagem que eu deixo para todos é saber que as profecias bíblicas, elas se cumprirão. De toda uma forma, elas se cumprirão. A volta de Jesus é uma verdade, né? Se os sinais que estão aparecendo aí fazem parte ou não da volta de Jesus, para o crente verdadeiro isso não interessa muito não, porque ele tem que ter vida com Deus, independente do que aconteça na terra. É a mesma coisa, Kleber, deixa eu te falar uma coisa aqui, que é muito séria, né? É a mesma questão quando nós falamos da política, é a mesma questão, né? Porque a pessoa diz, é A, A é B, A é C, A é D, mas esse aqui, meu irmão, isso aí vai transcorrer e a profecia vai se cumprir. Essa consciência você tem que ter, que a igreja do Senhor, para ela, irão se cumprir todas as profecias de Deus na vida da igreja, independente do século, da época, de quando for, não interessa. Quem está no governo. Não interessa, meu irmão. Não interessa. Vai se cumprir. Então, a mensagem que eu deixo a vocês é: busquem a Deus. Se levantar falso profeta, o amor de muitos esfriar, é sinal dos tempos. Está lá, Jesus falou sobre isso. Então, independente de governo, vai se levantar falso profeta e vai ter amor de muitos esfriando. É a mesma coisa do escândalo, cara. Nós não falamos aqui sobre os que cobram, sobre os que não cobram. É a mesma coisa do escândalo. Às vezes o escândalo acontece, a pessoa, meu Deus, o escândalo, meu irmão, não está escrito. Está escrito. Né? É a mesma coisa das doenças. A pandemia foi a doença do sinal da volta de Jesus. Mas, meu filho, olha para a Bíblia que está escrito lá, ué. É muito óbvio, né? Por que você está desesperado? São profecias cantadas, né? Por que você está desesperado, meu filho? Por que você está desesperado, sendo que está escrito? Está lá, meu irmão, está escrito. Entendeu? E o forte disso que você falou é justamente o quê? Para quem serve a Jesus, para quem tenta viver uma vida de santidade a cada dia gradual, isso não importa nada. Um dos livros que mais me chama a atenção, Kleber, assim, porque todos eles, por exemplo, o livro de Joel é um livro profético e escatológico. Inclusive, no próprio Pentecostes aconteceu, todo mundo sabe aqui, não vou entrar na história, mas o dia de Pentecostes aconteceu, foi uma festa de Pentecoste, que era do povo judeu, e naquele dia o Espírito Santo desceu, se cumpriu o que estava escrito em Lucas 24, 49. Ficado, pois, na cidade até que do alto seja revestido do poder. Quando o poder veio, o Pedro se levanta e diz o que está escrito em Joel 2, 28. Só que aquela profecia lá, Kleber, ela tem 2 momentos.
Você já viu que muitas das pessoas não pregam sobre esses 2 momentos dessa profecia? Porque um dos momentos era literal, estava acontecendo naquela hora. Naquele momento. Naquele momento. O segundo momento eram os sinais, os cataclismos que vão acontecer no céu e o sol e tudo. Então são 2 momentos. E o Joel, justamente no capítulo 2, ele está falando sobre o dia do Senhor. Ele está falando sobre o dia do Senhor. Ali ele está abordando sobre o dia do Senhor. Então é algo que vai acontecer, é algo que nós cremos que realmente vai acontecer, e você que nos ouve tem que se preparar. E nós sabemos que todos os profetas avisaram sobre o juízo de Deus. O que nós fazemos, como servos e profetas de Deus para essa geração, estamos alertando a humanidade, alertando as pessoas que as profecias de Deus vão se cumprir. Só lembrando algo que já está escrito, né? Algo que já está escrito. Já está escrito. Tremendo. Gente, vocês viram que se nós entrarmos nesse assunto aqui de fim dos tempos e tal, o pastor Valdenir tem muito para nos ensinar, esclarecer, inclusive. E foi muito bom, pastor, foi muito bom. Que Deus possa continuar abençoando o teu ministério. Você é figurinha carimbada aqui na nossa igreja e no nosso podcast vai passar a ser também, certo? Que Deus possa estar te abençoando muito. E nós estamos encerrando esse podcast. Não deixe de nos seguir, nos acompanhar, certo? Aperta aí a notificação para você estar recebendo. E que Deus te abençoe. Pastor, Deus te abençoe. Shalom, shalom. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí.